Muito bom dia, vamos lá, começando a semana então, 24 de outubro, as bolsas mundiais parece que começam animadas para essas semanas, índices futuros nos Estados Unidos subindo, bolsas na Europa subindo também e commodities em queda. O índice de gás negociado nas bolsas europeias caiu já 70% desde o seu topo em agosto, está sendo negociado agora a 100 euros por megawatt-hora. Só para contextualizar, antes da guerra da Rússia, da Ucrânia, o preço estava em 86 euros, chegou para cima de 200 e voltou agora para casa dos 100. A Alemanha já conta com 96% do seu estoque de gás cheio e o inverno parece que não será tão rigoroso na Europa. Esses motivos fizeram com que, obviamente, o gás recuasse um pouco, mas o cenário continua extremamente complicado. Se a Rússia parar realmente e não continuar fluindo gás para a Europa, que ainda é muito dependente do gás russo, isso obviamente pode diminuir os seus estoques até fevereiro, segundo a Agência Internacional de Energia, a até 20% do estoque. E isso faz com que os preços possam voltar a subir. A situação ainda é bastante crítica e o petróleo caindo 1,6%, ainda com receio no mundo da recessão mundial, principalmente Estados Unidos, China, Europa como um todo, e a briga da OPEP, os principais países exportadores e produtores de petróleo, com os Estados Unidos, como eu expliquei aqui na semana passada. Bom, no domingo terminou o 20º Congresso do Partido Comunista Chinês. Hu Jintao, o antigo líder, foi tirado à força do Congresso logo depois que eles permitiram que a imprensa entrasse, e isso fez com que Xi Jinping tenha ficado mantido pelo terceiro mandato consecutivo. Ele, alguns anos atrás, alterou o estatuto para que ele pudesse se reeleger por mais vezes e o coloca como líder máximo desde Mao. O Mao Tse-tung, que liderou de 1949 até 1959, mas que influenciou na China diretamente até 1976, quando foi a sua morte. Bom, basicamente esse terceiro mandato de Xi Jinping deverá continuar, e a gente continua vendo uma briga por autossuficiência tecnológica chinesa e uma briga com os Estados Unidos. Eles tinham que ter divulgado o PIB no dia 18, na semana passada, eles adiaram a divulgação do PIB e saiu agora, logo depois do final do Congresso. Bastante estranho, uma vez que na China é bem difícil de confiar nos dados que saem por lá. Segundo eles, o PIB cresceu 3,9% no comparativo com o ano passado, acima do que o mercado esperava de 3,4%, tá? De qualquer maneira, continua muito obscuro com aquelas políticas draconianas de Covid-0, em que eles mantêm ainda pessoas presas dentro de casas, e a China injetando mais estímulos e diminuindo as taxas de juros. Isso costuma não terminar bem e a história mostra isso. Bom, a Ucrânia também limitando o consumo de energia por parte da população e das empresas. A Rússia já destruiu por volta de 40% da sua estrutura energética, tá? No Brasil a gente tem o Boletim Focus, como toda segunda-feira, lembrando que o Ibovespa subiu 7% na semana passada e já tem uma alta de 9% no mês, principalmente quando as pesquisas começaram a achatar, colocando Bolsonaro ou no empate ou até à frente de Lula. Esperemos que essa semana se concretize, uma vez que a gente tem domingo o pleito do segundo turno e também quarta-feira a gente tem a decisão de política monetária aqui no Brasil, e no meu entender o Banco Central deverá deixar as taxas de juros inalteradas em 13,75. Lembrando que esse aperto monetário começou em março de 2021, quando subiu de 2 para 2,75, sendo que bancos centrais de países desenvolvidos começaram a subir os juros agora há pouco, muitos deles atrasados, e o Brasil foi um dos países que mais rápido tomou a iniciativa e por isso controlou a inflação. Hoje o Brasil tem uma inflação bem mais baixa do que dos Estados Unidos e da Europa, que isso pode ter acontecido pela primeira vez na história, dados muito positivos da economia brasileira. Falando em dados positivos, a zona do euro teve contração econômica a mais aprofundada desde outubro, tá? Perdão, em outubro foi a mais aprofundada dos últimos 4 meses. Há 4 meses ela vem caindo, e se nós tirarmos os meses lá da pandemia, a atividade econômica na Europa encolheu a mínima desde julho de 2012. Os níveis de serviços caíram na mínima desde maio de 2013. Então, bastante complicada a situação na Europa, que saiu dados também da Alemanha, bastante abaixo do esperado, e do Reino Unido. O Reino Unido, o setor privado encolheu mais do que o esperado também e mais do que o mês anterior. E eles deverão escolher o novo primeiro-ministro até dia 28 agora, que poderá ser Rishi Sunak, que era o antigo ministro da Economia, e ele pode vir a se tornar o primeiro-ministro inglês. Uma ótima semana para todo mundo.